Bom, a todos vocês, boa noite. Essa é a 9ª aula do curso de Química Ambiental. Hoje a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Eles vão ser apresentados para vocês de uma maneira mais suave. O artigo que foi sugerido à leitura tem 14 páginas. É um artigo grande para os moldes da química, né? E eu acho que vai valer a pena a gente falar sobre alguns casos que não estão no artigo, mas que geram muita dúvida, principalmente nos alunos de ensino médio e ensino fundamental. Como vocês estão se preparando para ser professores, a gente vai falar sobre esses casos agora, tá bom? Sempre que quiserem fazer alguma pergunta, por favor, abram o microfone, tá? E perguntem. Tá? O microfone do Isaac está aberto, se ele quiser fechar, também pode. Aí a gente vai falando. Quem tiver pergunta, eu estou sem o chat, tá? Eu não vou ver pergunta nenhuma no chat, porque está com o ícone da gravação, que fica em cima do chat. Tá bom? Então, vamos começar a nossa apresentação aqui. Deixa eu ver onde está isso. Então, está aí, aula 9. Uma janela. Compartilhar. Ué, não deu certo. De novo. Uma janela. Ah, fechou. Compartilhar. Ver se agora vai dar. Pronto, está aí. Carbono, nitrogênio e enxofre são os ciclos biogeoquímicos que a gente vai ver na aula de hoje. Essa é a aula 9 no nosso curso, e como eu já disse, está fechando o segundo bloco de temas. Qual é o objetivo da aula de hoje? É o mesmo objetivo que aparece no artigo. Vão ser apresentadas as diferentes camadas da atmosfera terrestre, as características e os constituintes químicos principais, bem como os ciclos globais do carbono, do nitrogênio e do enxofre e o impacto deles no ambiente. Então, a gente vai começar falando da importância da química da atmosfera. Então, a gente retorna a um assunto que a gente já viu. Então, esse começo da aula é mais rápido, porque a gente já viu uma série de coisas aqui, eu não vou repetir de novo. Tá? Então, começa como você sabia. Ao contrário do que ocorre na estratosfera, as altas concentrações de ozônio na troposfera, que é onde a gente vive, são indesejáveis, pois podem causar danos ao ambiente, aos seres vivos e obras de arte. Tem muita gente que fala assim, ué, mas a obra de arte não tem problema de corrosão por conta de chuva ácida? Pois é, o ozônio também contribui para a destruição dessas obras de arte, a gente vai ver por que já já. Vamos dar uma olhadinha aqui de um caso bastante interessante. Isso daqui foi um artigo que eu li semana passada, apesar de não ser um artigo novo, que fala sobre o ozônio troposférico. Professor, mas o ozônio tem que ser estratosférico, não troposférico. Onde a gente vive, não precisa ter ozônio. Pois então, o ozônio lá em cima forma uma camada protetora, a gente já viu isso, tá? Contra os efeitos danosos da radiação ultravioleta. Aqui embaixo tem um grande problema, que o ozônio tem alto poder oxidativo, então ele é tóxico para as plantas e pode causar dano às espécies nativas e às culturas agrícolas, né? Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental, cujo título é US EPA,
estimou que as perdas agrícolas anuais em 2011 já eram da ordem de $500 bilhão, sem incluir os danos às folhagens. E aí foi criado um parâmetro. Nos Estados Unidos e na Europa, usa-se esse parâmetro aqui. Em experimentos com vegetação, os pesquisadores estabeleceram o valor de 40 ppb, partes por bilhão, ou 78,4 microgramas por metro cúbico por hora, como crítico para a vegetação, ou seja, acima dessa concentração, o ozônio causa problemas na troposfera, tá? Aí você vai falar assim, mas e como é que os caras fazem para determinar isso? Existem metodologias diferentes. Vou mostrar aqui duas. Em 2006, a CETESB, aqui do Estado de São Paulo, desde então ela adota um outro valor, que é de 3.000 ppb de ozônio acumulados durante um período de 3 meses. Vocês vão perceber que 3.000 ppb acumulado em 3 meses é bem diferente de 40 ppb por hora. Tá? 40 ppb por hora não significa que tudo vai ser acumulado, mas a CETESB usa esse indicador de 3.000 ppb de ozônio acumulados no período de 3 meses. E como é que se faz isso? Uma das formas de você fazer isso é com o tabaco. Existe uma espécie que é a nicotina tabaco BEL-W3, que ela é usada como bioindicador. Você planta 6 mudinhas de nicotina, deixa lá entre 3 e 4 semanas, e aí você vai ver como que está a folha, tá? Essas plantas têm que ser plantadas, têm que ser cultivadas numa determinada região, numa determinada área, num determinado município, tá? E aí, que o cara vai fazer? Ele vai fazer uma avaliação do efeito do ozônio dependendo da área foliar que vai ser destruída. Então, se você tem uma folha, vamos imaginar que seja uma folha que nem essa daqui de caderno, tá? Ela tem aqui uma determinada área. Pelo tanto de área comprometida, você gera um índice, tá? Então, dependendo de se a folha tiver 40% destruída, 50% destruída, você pode dar uma nota, e essa nota é uma forma de você avaliar o efeito do ozônio. Só vai ter esse tipo de comportamento a folha que tiver muito ozônio ao redor dela. Tá? Então, as folhas, elas interagem com o ozônio é uma substância oxidativa, e aí pode dar diferença, principalmente no formato e na estrutura da folha. Tá bom? Até aí, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida sobre esse comecinho de aula? Essa planta é tabaco comum ou tem alguma variedade específica? É uma variedade específica, chama-se Bel W3. É uma... Ela é uma folha de fumo, só que ela tem modificação. Ela, se eu não me engano, ela é modificada geneticamente para funcionar como bioindicador. Tá? Bom, vamos então agora para a segunda partezinha. Esse daí foi só um adendo, porque eu achei que valia a pena mostrar para vocês que você não precisa ter um método químico para mostrar que o ozônio está dando problema na troposfera. Tá? As plantas dão esse indicativo. Aí o outro você sabia. Número 2 agora. A atmosfera tem um papel fundamental para os seres vivos, pois afeta diretamente o ambiente que vivemos. Tudo isso daí vocês já viram. 90% do ozônio atmosférico está na estratosfera. Tá lá para cima de 15 quilômetros de altura. E o ozônio é responsável pela filtração, né? Funcionar como um filtro de radiação ultravioleta. Isso daí a gente já viu, isso daí você já sabe. Falei
disso daqui, isso aqui já foi de aulas passadas, falei da estrutura da troposfera e da estratosfera. Agora, vale a pena você entender o seguinte. A estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera, ela é muito estável se comparada com onde a gente vive. Quando a gente fala que aqui na troposfera determinada substância química pode reagir em um dia, um mês, um ano, saiba que na troposfera o tempo de vida médio das substâncias é de 1 a 3 anos. Então, uma molécula que é colocada na troposfera, ela vai estar num ambiente muito mais estável do que estando aonde a gente vive, tá? Nas baixas altitudes, existem muitos processos oxidativos ocorrendo. E aí, ao longo do tempo, a composição da atmosfera está se modificando por conta do homem, né? Interações não só biológicas, mas geológicas que estão mudando essa composição, principalmente com a entrada de elementos traço como metano e gás carbônico. O gás carbônico agora já tem uma concentração maior e já começa a colaborar para o chamado efeito estufa. Aqui a gente está começando a falar do carbono, mas antes de falar dele especificamente, mais uma coisa importante sobre o gás carbônico. Ele vai estar presente em tudo quanto é lugar da natureza. É chamado onipresente, tá? E ele vai estar presente a matéria viva, ao ar e principalmente na atmosfera terrestre. As trocas de gás carbônico entre a atmosfera e biosfera ocorrem principalmente através da fotossíntese e da respiração das plantas. E a fixação de CO2 pelos oceanos se dá através da dissolução do gás na água. Detalhe importante. Gás carbônico em água, quando a temperatura é alta, a solubilidade é baixa. Tá? Então, gás carbônico se dá muito mal em mar quente. Em compensação, em mar frio, como nos polos, a absorção de gás carbônico é muito grande. Então, você tem locais da Terra onde o gás carbônico entra no oceano e locais da Terra onde a perda de gás carbônico é maior. Tá? E isso daí muda completamente a dinâmica dos oceanos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Olha aqui o ciclo do carbono. Esse ciclo do carbono, ele é bastante interessante. Primeira coisa importante disso aqui que eu tirei lá do nosso artigo. Quais são as principais fontes de gás carbônico quando o gás carbônico é lançado no ar? A gente tem a queima de combustíveis fósseis nos automóveis e nas fábricas. Isso gera CO2 que vai para a atmosfera. As erupções vulcânicas, principalmente quando perto dos vulcões existem rochas sedimentares que podem ser metamorfizadas e que liberam gás carbônico. Os oceanos podem liberar devido à mudança da temperatura. Os próprios animais liberam CO2 com a respiração. As queimadas também são um motivo de preocupação, porque é uma forma a mais de liberar gás carbônico na atmosfera. Não bastasse a respiração das plantas, que já é, obviamente, algo que emite CO2 para a atmosfera. Então, notem quanto de CO2, quantas fontes de CO2 geram gás carbônico, então, para a atmosfera. Não bastasse isso, você ainda tem
formas de você transferir o gás carbônico de um nível para outro. Então, por exemplo, o gás carbônico é fixado pela fotossíntese. As plantas ajudam a dissolver o gás carbônico da água, tá? Elas liberam substâncias químicas que vão descer, vão para o rio e vão ajudar a absorver CO2. Esse CO2 pode aparecer na nutrição de peixes e depois esses peixes e esses animais, principalmente animais com carapaças, vão gerar, vão fixar o carbono nos oceanos. Então, aqui é uma forma de você fixar o carbono. Só que esses sedimentos podem estar em regiões que nós chamamos de regiões de alta tectônica. E aí você pode ter, mais uma vez, o gás carbônico saindo pelas erupções vulcânicas, tá vendo? Então, isso aqui tudo forma um ciclo. Tudo isso aqui forma um ciclo. O mais legal desse ciclo é esse desenho aqui. Também está no artigo. Gás carbônico nos compartimentos em bilhões de toneladas de carbono por ano. Não é brincadeira. Bilhões de toneladas. Você vai falar assim, professor, quanto tem na atmosfera? Qual é o estoque de gás carbônico na atmosfera? 750 bilhões de toneladas. Esse é o estoque. O fluxo funciona assim. Uma parte desse gás carbônico vai para a vegetação, uma parte dele é absorvida no oceano, uma parte dele é absorvida pela Terra. Se você olhar, 61,4, meio 92. Ou seja, uma boa parte do gás carbônico da atmosfera dissolve no oceano. Só que dissolve onde a água é fria. Onde a água é quente, ocorre a liberação de 92, vezes 10 a nona tonelada de carbono por ano. Ou seja, aqui o saldo ainda está positivo para a entrada de gás carbônico no oceano. Se o oceano aumentar a temperatura, esses fluxos podem se inverter e aí a gente pode vir a enfrentar uma nova era do gelo. Tá? O gás carbônico vai parar nos rios, vai para o mar, a biota marinha consegue acumular 3 bilhões de toneladas de carbono por ano, uma parte disso vai para os sedimentos, e aí eu quero chamar a atenção que nos sedimentos você tem 150 bilhões de toneladas, ao passo que na atmosfera o reservatório tem 750, ou seja, 5 vezes mais na atmosfera do que no sedimento. Só que aqui tem um aparecimento de uma coisa importante. Isso que está aqui não tinha há milhões de anos atrás, a produção industrial e a emissão dos veículos. E se você prestar atenção, é 5,5 gigatoneladas de carbono por ano. Isso daqui, gente, é maior do que a diferença que tem entre o gás carbônico que sai da atmosfera e entra no oceano, ou que sai do oceano e vai para a atmosfera. Aqui a diferença é de 2 gigas, aqui é de 5,5. É claro que isso ainda está bem longe dos 61,4, mas é algo que pode impactar a mudança do clima na Terra, tá? Pode levar a mudanças climáticas importantes. Até aí, perguntas e dúvidas? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tiver, eu vou em frente. Posso ir? Serra, no caso das épocas de glaciais, então, provavelmente houve um grande acúmulo de CO2 aí nos oceanos também. Na realidade, teve um acúmulo de CO2 nos oceanos e também o CO2 ficou aprisionado na forma de bolhas no gelo dessas eras glaciais. Então, à medida que o gelo foi
fundindo, essas bolhas de gás carbônico foram sendo liberadas. Mas existem alguns locais na Antártica ainda que, se você fizer uma coluna, se você fizer uma perfuração e tirar gelo de uma coluna de 300 metros de profundidade, você ainda vê bolhas que foram aprisionadas nas últimas glaciações. E por conta dessas bolhas, elas não são só de CO2, elas têm mais coisa. Dá para, inclusive, dizer como que era a atmosfera de milhões de anos atrás. Inclusive, lá nos polos aí já teve clima temperado, né? Na Antártica também, né? E a Europa já teve coberta por uma grande camada de gelo. Tá? Quando a Antártica fazia parte do Gondwana, que era América do Sul, África, Antártica, Índia e Austrália, tudo isso aí formava um bloco só. Ali, inclusive, eles estavam em outro ponto, né, do planeta. Com a mudança, com a deriva continental, fez com que a Austrália se afastasse, a Antártica fosse para o sul, a África rotacionasse só um pouquinho, a América do Sul rotacionasse, abrisse para o outro lado, e a Índia, que estava bem no alto, subisse e fosse na direção da placa da Ásia. Por isso que a região de embate entre a placa asiática e a placa indiana gera a cordilheira do Himalaia. Tá? Então, nessa época, quando não existia ainda a Antártica, né, ali o clima era quente. E depois, quando ela foi para o sul, nas últimas glaciações de 10 mil, 12 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, ela já estava no lugar certo. Mas ali também o clima pode ter sido temperado, como você falou. Tá bom? Okay. Vamos continuar. Agora eu vou falar de uma coisa um pouquinho diferente. Datação por carbono 14. Toda vez que você dá aula de química, o aluno vem fazer ou uma brincadeira ou uma pergunta interessante sobre carbono 14. Eu me lembro que há alguns anos, eu estava dando essa matéria falando sobre carbono 14 numa turma, e um aluno falou assim: mas eu não sei qual é a idade do professor X, mas como ele é velho, vai ver que só dá para saber por carbono 14. Aí eu falei para ele: olha, você está errado quanto a isso, porque você não sabe o que é o carbono 14. E aí eu resolvi fazer aqui uma explicação rápida, para se algum dia algum aluno de vocês perguntar, aqui a resposta está dada. Na natureza, no ar atmosférico, nós temos o nitrogênio 14. O nitrogênio 14 pode sofrer impacto de um nêutron, gerando carbono 14 e eliminando um próton. Tá? E isso acontece no ar. Então, o carbono 14, ele deriva do nitrogênio 14. Esse carbono 14 pode ser incorporado à matéria orgânica e virar gás carbônico. Sendo que no gás carbônico, nós temos carbono 14. Esse carbono 14 pode ir, por exemplo, para uma planta e gerar matéria orgânica cheia de carbono 14. Tá? Cheia, que eu digo, com a concentração esperada para um organismo vivo. Organismo vivo. Então, eu, o Isaac, a Fulviana, todo mundo que está aqui nessa sala, tem dentro de si uma certa quantidade de carbono 14. Professor, essa quantidade de carbono 14 não pode diminuir? Pode, mas para isso a gente tem que morrer primeiro. Porque enquanto a gente está vivo, esse ciclo mantém a quantidade de carbono 14 no nosso corpo constante. Depois que a gente morre, aí o carbono 14 volta a ser nitrogênio 7, emitindo um elétron e um neutrino. Esse elétron aqui
na realidade é uma radiação beta, transforma o carbono 14 em nitrogênio 14 de novo. Mas isso daqui só vai acontecer quando não houver mais reposição de carbono 14. Ou seja, a partir do momento que o ser vivo morreu, a quantidade de carbono 14 dele vai diminuindo. Tá? Então, vamos imaginar essa blusa que eu tô. Vocês conseguem me ver aí? Deixa eu me ver. Aqui. Essa blusa que eu tô, ela é feita de algodão. Aí o aluno fala, tá, o algodão é uma fibra vegetal. Tá. A minha pergunta é, a planta que deu origem a isso ainda está viva? Não, já morreu. Já morreu, os caras cortaram, fiaram, fizeram fio, pintaram de cinza, entremearam e está aqui, ó, na minha camisa. Minha camiseta é gerada a partir disso. Tá bom? Então, o que acontece? Se essa camiseta foi feita há um certo tempo, vamos imaginar, 3 anos, eu não vou fazer uma datação de carbono 14 para saber quantos anos tem essa camiseta. Agora, se isso daqui foi um pedaço de tecido encontrado numa tumba, opa, dá para tirar aquilo, fazer a asepsia do material e tirar uma amostrinha para saber quanto tempo já passou desde que a planta que deu origem àquele tecido morreu. Detalhe, ninguém colhe algodão, faz o fio e demora 1.500 anos para fazer o tecido. Assim que já forma o fio, já faz o tecido e já faz a vestimenta. Então, é importante que você entenda isso. Ninguém vai demorar para fazer esse tipo de coisa. Bom, vamos imaginar que é um pedaço de linho. Esse linho vai ser datado. Mas, professor, como é que a gente vai saber quanto de radiação tinha no linho lá da época que o tecido apareceu? Detalhe, existe um princípio na geologia chamado uniformitarismo. Os processos ocorridos há milhões de anos atrás ocorreram na mesma velocidade que ocorrem hoje. É claro que isso é uma suposição, mas é uma suposição boa. E aí o que acontece? Um pedaço de linho, hoje, tem uma determinada radiação que ele emite. Aí você vai lá com o contador Geiger, vê quantas radiações estão no linho atual. 1.400 por segundo. E nesse linho, 700 radiações por segundo. Opa! É metade do atual. Aí você vai numa tabela e procura qual é a meia-vida do carbono 14. 5.730 anos. Pronto. Aquele pedaço de linho foi tecido há 5.730 anos. Detalhe importante, eu vou adiantar 2, depois eu volto, tá? Só um momentinho. Tem que mostrar isso. Olha lá. Com base no carbono 14, o Robert Brown, ele fez uma tabelinha. Se o pedaço de tecido tem uma emissão de 50% da radioatividade, só tem 50% de carbono radioativo. Significa que ele tem 5.730 anos. Se for metade da metade, 11.000, que é o dobro disso. Se for um oitavo, mais uma vez os 5.730 aqui. Por quê? 2 tempos de meia-vida. E assim vai. Professor, mas um pedaço de tecido de 51.000 anos já tem uma quantidade muito baixa de carbono. Sim, tem uma quantidade baixa de carbono. Portanto, esse tipo de técnica é muito legal para você datar coisas que têm entre 2.000 anos até 30.000 anos. Mais que isso, você já está começando a entrar num
numa porcentagem que está variando muito pouco. Então, a imprecisão começa a ser muito grande. Agora, por que acontece isso? Olha só aqui o esquema geral da formação do carbono 14. Radiação cósmica, raios cósmicos, batem na molécula de nitrogênio do ar. Ela vai emitir um próton, transformando-se, e vai emitir um próton e capturar um nêutron, transformando-se em carbono 14. Esse carbono 14 vai parar nas plantas, no solo, nos animais. Quando os animais morrem, ou as plantas morrem, ou o solo deixa de ser ativo, a quantidade de carbono 14 começa a variar, principalmente nos animais e nas plantas. Então, o estoque de carbono 14 vai diminuindo dependendo de quantos anos aquele animal ou aquela planta morreu. Tá? Então, quando o aluno brincou, o professor é velho, eu vou determinar a idade dele pelo carbono 14. Não, o professor está vivo. A quantidade de carbono 14 que tem no corpo dele é proporcional ao que tem no seu corpo. A diferença é que ele é mais gordo que você, então ele tem mais carbono 14 que você. Entendeu? É importante que se diga isso, porque muitas vezes o aluno não sabe o que é o carbono 14 e escreve uns absurdos. Eu que já corrigi prova de vestibular, já vi umas coisas que dão medo. Por exemplo, os caras falando sobre dinossauro. E aí o cara fala, não, a gente tem que determinar qual que é a idade do dinossauro pelo carbono 14. Aí você fala, mas como carbono 14? O dinossauro viveu milhões de anos atrás. Essa escala aí não vai dar nunca para determinar. Aí vem o pessoal criacionista e fala, então não dá para datar o dinossauro pelo carbono 14. Não, você usa o argônio, você usa o potássio, você usa outros métodos. Tá? Não quer dizer que, não dando pelo carbono 14, todos os outros métodos estão errados. Ou a datação está errada. Carbono 14 é bom nesse período, entre 2.000 anos e aproximadamente 30.000 anos, vai. Deixa eu ver aqui na tabelinha. 40.000 até. Aí dá para fazer uma investigação boa sobre isso. E foi assim, por exemplo, que algumas peças de museu, que o pessoal fala, não, isso daí é da Escandinávia do século III a.C. Não era. O cara pegou a peça, tinha um pedaço de tecido, fez a limpeza, fez a determinação e descobriu que era de 400 anos atrás. Então, não é porque alguma coisa parece de 4.000 anos que é de 4.000 anos. Você tem que fazer a datação para descobrir isso. Perguntas e dúvidas? Para terminar a aula, vamos agora direto para os ciclos biogeoquímicos. Falar um pouquinho deles. Já falei um pouquinho do carbono, mas vamos falar um pouquinho mais dele, porque vale a pena vocês entenderem o ciclo do carbono, do nitrogênio e do enxofre. Tá? Vamos ver os esquemas gerais e analisar algumas coisas deles. Então, o carbono, a informação principal é essa. O que vale a pena é você entender que a presença do homem altera o ciclo biogeoquímico. Tá? Por isso que alguns autores falam de um período atual, que é chamado de antropocênico, onde a presença do homem tem alterado muito a parte geológica das coisas. Tá? Então, alterado a composição de minerais por conta de reações, alterado o relevo por conta de mineralogia, de minerações, e por aí vai. Tudo bem até aí, gente? Posso seguir? Vamos em frente. Agora já começa a falar do nitrogênio. Bom, uma coisa que todo mundo sabe é que o nitrogênio tem 78% compõe 78% da atmosfera e que ele está presente nas proteínas e no DNA. O ciclo do nitrogênio é um dos mais importantes, né?
Por quê? Porque é um processo muito dinâmico de trocas entre a atmosfera, matéria orgânica, matéria inorgânica. As bactérias, as plantas e as algas convertem compostos inorgânicos de nitrogênio em espécies orgânicas. Quer dizer, tem sempre uma boa movimentação nesse ciclo do nitrogênio. Olha só aqui uma forma simples e rápida de você ensinar aos seus alunos o ciclo do nitrogênio. Eu vou aumentar um pouco isso daqui, que eu acho que está um pouquinho pequeno. Aí, depois lá eu mudo. Vamos começar aqui em cima. Vamos ver, deixa eu ver aqui como é que está isso aqui para vocês. Tá bom. Então, tá aí. Então, a primeira coisa, começa lá em cima com o nitrogênio presente ao ar. Tá vendo? São moléculas que representam como duas bolinhas azuis. São moléculas diatômicas de nitrogênio. Então, aí, nós temos o N2, substância simples, número de oxidação igual a 0. Presta atenção. O que é número de oxidação? É a carga real ou aparente que um átomo tem. Quando o átomo está sozinho, ou seja, o elemento está sozinho, é uma substância simples, o número de oxidação é 0. O nitrogênio, ele pode ser captado em umas indústrias, principalmente nas indústrias de formação de fertilizante, né? Mas principalmente nas indústrias que vão captar gases, tá? No caso, captam o ar e liquefazem, depois obtém oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, principalmente oxigênio e gás carbônico para uso hospitalar, tá? No caso das empresas de fertilizante, eles obtêm o nitrogênio e com o hidrogênio em reação, no processo Haber, eles fazem amônia. E é a amônia reagindo com outras substâncias, como, por exemplo, ácido nítrico, que formam os principais fertilizantes, chamados fertilizantes nitrogenados. Não se esqueçam, quando vocês forem ensinar nitrogenado, porque tem nitrogênio, mas o fertilizante ainda tem fósforo e potássio. Por isso que todo fertilizante tem o índice NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Então, quando alguém fala para vocês, esse daí é o fertilizante 4,14,8. 4% de nitrogênio, 14% de fósforo, na forma de P2O5, e 8% de potássio, numa fração de K2O. Então, é importante você começar a entender que as plantas precisam de nitrogênio. Então, o principal uso do nitrogênio foi a formação de fertilizantes. O processo Haber, ele foi usado para isso. Só que o nitrato de amônia é explosivo. Então, durante a guerra, eles desviaram a linha de produção, ao invés de fabricar fertilizante, foram fabricar pólvora. Tá? A pólvora pode funcionar com nitrato de potássio ou nitrato de amônia. Bom, vejam o que aconteceu com a explosão no Líbano ano passado, né? Que era nitrato de amônio. Não tinha mais nada. O problema é que o nitrato de amônio, com calor, libera uma grande quantidade de gases, os gases se expandem muito rápido e, se por acaso tiver alguma coisa ao redor, essa coisa é empurrada. Se eu pego um frasco como esse, encho de nitrato de amônio, coloco um pavio e acendo, ele vai produzir uma grande quantidade de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Isso vai expandir. Se isso daqui não aguentar, você vai ter uma explosão. No caso do porto lá do Líbano, de Beirute, a queima foi muito rápida, a produção muito rápida de gases, os gases se expandiram, e aí vocês veem a onda de pressão se expandindo nas imagens do que aconteceu. Professor, mas esse nitrogênio que está no ar, ele vai ficar sempre como nitrogênio? Não, ele pode virar óxido de nitrogênio pela presença de relâmpagos. Então, numa noite de tempestade,
nitrogênio e oxigênio costumam reagir para formar óxidos de nitrogênio. E esses óxidos de nitrogênio podem gerar chuva ácida. Tá? Outra coisa importante. O nitrogênio do ar também pode ser fixado por leguminosas e cianobactérias. E o mais interessante é que tanto as leguminosas, como as cianobactérias, quanto as plantas que não são fixadoras de nitrogênio, elas usam nitrogênio e servem de alimento para animais. Esses animais excretam sais de amônio. E existem bactérias no solo que transformam o amônio, no qual o nitrogênio tem número de oxidação -3, em nitrato, cujo número de oxidação do nitrogênio é +5. Você fala, nossa! Então, no solo a gente tem aqui uma transformação que é uma oxidação. O nitrogênio vai de -3 para +5. Exatamente. E é esse nitrato que vai ser dissolvido na água, vai ocorrer uma desnitrificação com o nitrato passando a nitrito e depois a nitrogênio, e aí se fecha o ciclo. Aí se fecha o ciclo do nitrogênio. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma figurinha aqui embaixo. Ah, que tem uma coisa importante. Isso daqui vale muito a pena falar sempre para os alunos. Quando vocês forem dar aula, lembre-se de falar isso daqui. Vamos lá. Os óxidos de nitrogênio têm papel relevante na formação de ozônio. Cuidado. Na troposfera. Esse é o problema. E isso aí vai acontecer por conta de uma série complexa de reações fotoquímicas. Dá uma olhada ali na primeira reação. NO2, por fotólises, ou seja, pela ação da luz, que é o HNI, dando NO mais O. Tá vendo? Gerou NO e gerou um oxigênio atômico. Esse oxigênio é extremamente reativo. Se ele encontrar um O2 e matéria orgânica, ele gera O3. Temos um problema. O3 na troposfera a gente não quer, a gente quer na estratosfera. Tá vendo por que é problemático? E, às vezes, esse monóxido de nitrogênio sobe, vai para os estratos superiores da atmosfera, encontra ozônio, regenera o NO2 e libera O2, ou seja, destrói a camada de ozônio. Então, notem como que os ciclos têm interação. Nitrogênio, oxigênio, ozônio, água, está tudo imbricado. Ou seja, tem sempre um interagindo em relação ao outro. Até aí, perguntas e dúvidas, gente? Por favor. Perguntas e dúvidas? Nada? Vamos em frente. Isso aqui é só para vocês terem uma noção do ciclo. Quem quiser mais informações, vai ler o artigo e vai perceber que ele explica fase por fase. Tá? Vamos em frente. Agora já começa a falar do enxofre. O enxofre é um elemento essencial para a vida na Terra. Gente, existem aminoácidos que têm enxofre, como a treonina, a metionina. Esses aminoácidos vão ser importantes para formar proteínas que vão gerar estruturas importantes em seres vivos, como as plantas. E o mais interessante é que o enxofre, ele, ao mesmo tempo em que é assimilado por algumas espécies, ele também vai ser emitido no metabolismo como composto tóxico, tá? E é muito engraçado, porque aqui está dizendo assim, que muito enxofre é lançado no ar como
subproduto das combustões de combustíveis, como é que chama? Desculpe, combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis, tá, as atividades industriais, como refino de petróleo e tal, geram SO2. Só que os vulcões também geram. E a quantidade de SO2 gerada por um vulcão, ela é muito mais intensa do que a dos automóveis e fábricas. O problema é que automóvel e fábrica emite todo dia, e vulcão só emite quando tem erupção. Tá? É muito importante que você entenda isso, porque enxofre é importante na vulcanização, é importante numa série de processos industriais, e existem muitas pessoas que falam assim, mas tudo que tem enxofre cheira mal. Na realidade, o composto de enxofre que tem pior cheiro são as mercaptanas e o H2S, o sulfeto de hidrogênio. Esses daí, quando estão presentes, dão um aroma ruim e pronunciado. Mas isso não quer dizer que todo composto de enxofre cheira mal, tá? Por favor, tomem cuidado com isso, porque eu já vi muita gente falando, não, mas tem cheira mal porque tem enxofre. Não, não é assim que funciona, tá? Toma cuidado com isso. Olha o ciclo dele. O SO2, então, vai parar no ar como? Ou pelos combustíveis fósseis, pela queima de combustíveis fósseis, refinarias de petróleo, ou mesmo pelos vulcões, tá? Esse SO2 pode ser convertido a ácido sulfúrico ou sulfato. E aí ocorre a chamada deposição seca, que são diversos compostos que têm sulfato insolúvel. Lembrem-se que sulfato é um íon que gera muitos compostos inorgânicos insolúveis. Quando o SO2 vai na atmosfera e entra numa nuvem, ele pode se dissolver na gota da nuvem, se transformar em ácido sulfúrico e ocasionar a chamada chuva ácida. Tá? Mas notem que os aportes de SO2 para o ar vêm principalmente da queima de combustíveis fósseis, tá? De indústrias e dos automóveis, e das erupções vulcânicas. Esses dois estão jogando o SO2 para o ar. Tá? O mais importante é que esses compostos reduzidos podem sofrer oxidação e gerar SO2. Por que é isso? Porque um composto reduzido que aparece muito em vulcão é o H2S. No H2S, o enxofre tem número de oxidação menos 2. E no SO2, ele tem número de oxidação mais 4. No ácido sulfúrico, mais 6. Então, esse processo de oxidação ocorre onde? Principalmente na troposfera. Tá? Então, é importante vocês terem essa noção. Professor, sabe o que eu não entendo? Como é que esse enxofre vai parar dentro de uma gota e vai fazer a tal da chuva ácida? Vamos ver. Olha lá. Esse é um esquema muito legal que está no artigo que eu disponibilizei para vocês. SO2 e chuva ácida. Primeira coisa, os carros, os caminhões, os aviões, as indústrias, todos esses fulanos jogam SO2 para cima, assim como os vulcões. Tá? Esse SO2 gasoso vai entrar numa linha de transporte para a superfície. Você vai falar, mas por quê, professor? Porque o SO2, apesar de ser gasoso, a densidade dele, comparado com os outros gases, é grande. Então, a tendência é ele descer, ou seja, se acumular na chamada troposfera, tá? Só que, na hora que ele está lá no ar, pode ser que, junto a ele, tenha a presença de uma gota de água. Então, esse aqui é um exemplo de uma gota de água. Na interface
o SO2 gasoso se transforma em SO2 aquoso, que entra em equilíbrio com água, que está presente, obviamente, na gota, para gerar o bisulfito e o sulfito. Detalhe, SO2, bisulfito e sulfito tem número de oxidação mais 4. Por isso que aqui está escrito equilíbrio do enxofre 4. Mais 4, mais 4, mais 4. Só que dentro da gota existem substâncias oxidantes que vão transformar o enxofre 4 em enxofre 6. Ou seja, vão gerar, por exemplo, SO3. Essa oxidação, não se esqueça, a oxidação é doação de elétrons. Está vendo lá a fórmula SO3, 2-? SO3, 2-. Se você conseguir ejetar esses 2 elétrons, vai sobrar só SO3. E o SO3 com água forma H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico vai permanecer dissolvido dentro da gota. Aí está a chuva ácida. Então, como é que você pode fazer para diminuir a chuva ácida? Você tem que diminuir a poluição do ar por SO2, principalmente, mas não dá para você impedir um vulcão de funcionar, tá? Então, o grande lance é a quantidade natural de SO2 que vai para a atmosfera pelos vulcões, ela é grande, mas ela é pontual. O grande problema é que continuamente os carros, os aviões, os ônibus, os caminhões emitem SO2 porque o enxofre está na gasolina, no óleo diesel, como poluente. Tá bom? Para terminar, quais são os impactos ambientais, então, que eu preciso chamar a atenção? Só faltam 2 slides. Ao lado dos processos naturais, que é o caso que eu acabei de falar dos vulcões, e das atividades como indústria, agricultura e pecuária, a aglomeração em metrópoles, ou seja, cidades grandes, todas dependentes de grande quantidade de variados insumos de energia, também interferem significativamente nos diversos ciclos, ou seja, o ciclo do enxofre, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, o ciclo da água, tudo isso é alterado pelos processos naturais, mas também pelas atividades humanas. Tá? E aí o que vai acontecer? Ao interferir no ciclo, você pode mudar o clima no nosso planeta. Outro impacto ambiental está escrito aqui, ó. Eles são muitos e pode acontecer desses impactos, principalmente na atmosfera, serem devidos à utilização e transformação de substâncias químicas. E eles poderão ser minimizados pelo uso adequado de conhecimento químico e recurso natural. Ou seja, quando você diminui o uso de recursos naturais, quando você dá mais importância à reciclagem, tá? Ou reuso, quando você consegue entender melhor como é que funciona o ambiente, aí você é capaz de resolver, você é capaz de desenvolver estratégias de remediação e desenvolvimento sustentável. Ou seja, você pode atuar sobre o ambiente, fazer com que esse ambiente não sofra tanto, ou seja, você cria uma estratégia de remediação e você vai gerar o desenvolvimento sustentável, principalmente para que nas gerações futuras a Terra ainda exista, né? Caso contrário, a gente vai destruindo, e esse é o grande lance da COP26. Tá bom? Gente, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta a mais. Tem pergunta? Tem dúvida? Serra, no momento agora está tendo um grande impacto aí, é o caso dos vulcões que estão
em ação, né? Na Ilhas Canárias, o Etna na Itália, o Krakatoa no Japão, parece, né? Mais um na Islândia, né? Pelo menos 4, 5 vulcões em ação, agora a mesma, né? Mas sabe o que acontece, Isaac? Existem muitos vulcões em atividade, mas sempre foi assim. Existem vulcões que funcionam continuamente. Eles nunca tiveram tempo de parada. Eles sempre funcionaram continuamente. Tá? Existem alguns vulcões que são submarinos, a gente não consegue ver. Mas o grande problema não é o fato de você ter vulcões em grande quantidade. O problema é que vulcões muito potentes lançam no céu uma grande quantidade de resíduos sólidos. Não só poluentes. Lança no ar uma grande quantidade de ciscos, tá? Sólidos. Cinzas, né? Esse material particulado é ruim para a aviação, porque pode dar problema nos motores de avião. É ruim para a saúde das pessoas, porque gera muito problema de doença respiratória e por aí vai. Uma coisa que me chama muita atenção é o fato da gente ter visto um monte de coisa até agora e a impressão que dá é que isso daqui essa matéria não vai ser usada para nada. Eu estava dando uma olhada nas provas do ENAD e eu falei para vocês que hoje eu ia fazer uma apresentação com coisas do ENAD. Eu resolvi fazer diferente. Na semana que vem, é a semana que antecede a prova do ENAD. A prova do ENAD é dia 14 e dia 11. Eu vou fazer uma aula de revisão dos conceitos de química ambiental só com questões do ENAD. Tá? Então, eu faço isso daí na semana que vem. A aula que seria semana que vem, ela não será tirada da Química Nova na escola. Eu vou trazer alguns exercícios e a gente vai resolver juntos. Tá bom? Eu resolvi fazer assim porque aí fica mais próximo da prova, né? E aí a gente vai ver aquilo que a gente aprendeu no curso, onde que está a informação que você precisa para resolver as questões. Tudo bem? É bom não, dar uma rememorizada aí. Sim, sim. A gente vai fazer isso na aula que vem. Então, a aula que vem, não precisa fazer leitura dos textos. Na aula que vem, a gente vai. Quem quiser, pode procurar a prova do ENAD 2017, 2014, que foram os anos que tiveram prova de química. Tem a prova de química bacharelado e a prova de química licenciatura. Tem questões da parte pedagógica, tem questões de física, tem questões de química, mas preste bastante atenção para você pegar a prova certa. Tá bom? Quem quiser já tentar resolver e discutir comigo na próxima aula, legal. Tá bom? Bom, deixa eu interromper a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa depois desse daqui. Então, por enquanto, é isso. Estamos terminando essa aula 9.